Sem falta, também disponível através de podcast da Rádio Observador. Hélder Malheiro, o árbitro escolhido para apitar a vitória do Porto sobre Casa Pia, 2-0. Pedro Henriques, bem-vindo, muito boa noite. Muito boa noite, uma vez mais. Mais uma vez. Olha, há meia hora, amarelo que fica aqui por mostrar ao Telasco, aliás. Sim, em termos disciplinares foi talvez o erro menor, é um erro sem grande importância, mas depois de rever o lance, sobretudo ao intervalo, fiquei com aquela sensação que tinha que o Telasco abusou na maneira como acaba por disputar a bola. E ele que pisa com o pé esquerdo o pé direito do Nico duas vezes. Uma vez ainda quando o Nico ainda está mais ou menos de pé, ali na zona quase do Aquiles, e depois quando ele já está no chão, acaba por lhe pisar de novo em cima do pé. E portanto sabemos que esta questão das solas, dos pisões, tem sido severamente punidos, sob o ponto de vista que os árbitros têm dado muito assertivos nisto. Neste caso, porque o Hélder Malheiro optou e fez uma opção de um critério bastante largo em termos de disciplinares na disputa de bolas e nestas questões de lances, e foi coerente, nesse aspecto foi factual, mas aqui ficou por mostrar o cartão amarelo. Entretanto, há aqui um lance que é com o francês, o Jérémy Levolin, do Casa Pia. Há ou não penalti? Não há penalti. O Galeno remata e fica a pedir penalti. Realmente a bola vai ali à zona do... Vou-lhe chamar ali aquela grelha costal que nós temos, portanto aqui um peito mais para a parte interior, aquela zona das costelas, e depois daí ressalta para o braço direito, que está, digamos, na posição normal e natural, não é que esteja completamente encostado ao corpo, mas está na posição normal de quem está a levar com um remate muito perto à queima e que faz aquele movimento defensivo, e portanto não há uma voluntaria excessiva, não domina a bola nem sequer vai diretamente ao braço, vai primeiro à grelha costal e depois é que ressalta para o braço, e por isso boa decisão do árbitro, com este pormenor que foi mesmo a acabar o jogo, e o árbitro teve o cuidado de apitar, mas ficar com a escuta a fazer aquele sinal de colocação do dedo na orelha para toda a gente, e depois fazer aquele sinal que não há nada, para que toda a gente tenha percebido que o VAR viu o lance, não considerou penalti, e que, não obstante o árbitro apitar após o final do jogo, está sempre a tempo ainda de assinalar, o final do jogo, neste caso a primeira parte, está sempre a tempo de assinar o pontapé de penalti. De resto já tivemos uma situação no passado, no estrangeiro, em que foi toda a gente para a cabine, e isso a partir daí serviu de exemplo para sempre, que é, mesmo que o árbitro apite para terminar, o lance ocorreu antes de acabar e próprio protocolo permite que se marque um penalti caso o VAR achasse que era penalti e o árbitro confirmasse. Isto só para dar aqui uma explicação. De qualquer maneira, o mais importante, não houve motivo para pontapé de penalti. Minuto 51, portanto, já na segunda parte, há aqui o gol do Porto. O primeiro, tudo legal. Certo, porque o PP faz a assistência, faz um passo para o Samu faz ali de pivô e coloca a bola no Fábio Vieira, e o Fábio Vieira faz o remate. E no momento em que o PP passa para o Samu, e é neste lance, nesta circunstância, o Samu está em jogo por 40 centímetros. Por acaso no corrido não fiquei com a ideia que pudesse eventualmente até estarem fora de jogo, mas portanto até foi mais à queima do que ao que parecia. De qualquer maneira, Samu em posição legal, quando faz, digamos, a assistência para o Fábio Vieira, e por isso o gol do Porto no que diz respeito ao fora de jogo, tudo correto. E o segundo do Porto também é tudo perfeitamente legal. Sim, mas aqui com dois momentos de análise que no direto não tive a oportunidade de analisar e fui buscar também mais à frente. Porquê? Porque há um jogador do Casa Pia, o Casa Pia faz um ataque e depois, quando está na área do Porto, e é daí que se desenrola, digamos, todo o contra-ataque de fogo do Porto que depois dá no golo, há um jogador do Casa Pia que levanta os braços a reclamar qualquer coisa. E eu registrei aqui, ver no fim, ou ver no intervalo, como às vezes coloco, ponho lá um asteriscozinho. E o que é que acontece e porque é que ele está de braços no ar? Eu fui olhar, ninguém fez falta sobre ele, é porque quando o jogador do Casa Pia perde a bola, numa discussão de bola com carambola, a bola vai à mão direita do Nico. E nestas circunstâncias, se o braço fosse deliberado, etc., tinhas até um penalti contra o Futebol do Porto. Mas, para que não haja dúvidas, realmente a bola vai ao braço, neste caso à mão direita do Nico, dentro da área do Futebol do Porto, e depois daí, digamos que há o contra-ataque do Futebol do Porto, mas é uma bola de ressalto, muito à queima, e que não há movimento deliberado, em que não há ninguém, digamos, nenhum gesto, no sentido de que o jogador do Futebol do Porto tenha feito um movimento para dominar a bola ou controlar a bola, ou mesmo sem querer que ficasse com ela dominada ou controlada. Não, é uma bola de ressalto, vai à mão sem motivo para infração, porque senão era penalti contra o Porto, e depois a partir desenrola-se o contra-ataque do Porto. Nesse contra-ataque do Porto, naquilo que é o passe do PP para, portanto, no segundo gol para o Samu está em jogo por 58 centímetros e, portanto, tudo legal. Muito bem, olha, seguindo então em frente nesta tua análise, há aqui uma questão, até lhe vou chamar o amarelo da pedagogia. É um amarelo que não se pode aceitar a nível de futebol profissional. Mas com duas dicas. Eu na altura falei sobretudo em relação aos jogadores,
mas também tenho que falar em relação ao quarto árbitro. Isto para dizer o seguinte, em relação aos jogadores, obviamente que os jogadores têm que saber as regras, as mínimas, e nunca se podem desculpar no não conhecimento da regra para eventualmente infringirem, estando à espera que os árbitros os ajudem a não o fazerem. O que é que eu quero dizer com isto? Há uma substituição, o Gonçalo Borges vai entrar, o Galeno vai sair. Muitas vezes a gente sabe que os jogadores entram, que os jogadores colegas ainda não terem saído completamente para fora do terreno de jogo, mas estamos a falar de 1 metro, 1,5 m, 2 metros ali muito próximo à linha lateral. Neste caso, parando a imagem para se perceber, para as pessoas terem uma noção, o Galeno estará aí sensivelmente a uns 8, 10 metros de distância da linha lateral, o que é bastante, quando o Gonçalo Borges arranca a todo vapor para dentro. E é por isso que o árbitro mostra cartão amarelo, conforme está na lei, que é, numa substituição, o jogador só pode entrar depois do seu colega ter saído. Portanto, esta uma chamada de atenção que, a este nível, o próprio Gonçalo Borges também tem que saber a regra e não pode entrar para dentro do terreno de jogo. Mas há aqui um aspecto que tem a ver com o quarto árbitro, chama-se isso a proatividade. Este quarto árbitro comigo tinha que ir ao núcleo onde eu dava formação umas 10 vezes seguidas para perceber que é a inteligência emocional, a proatividade. Eu, como quarto árbitro, agarrava aos jogadores e muitas vezes dizia aos jogadores, mesmo quando tinha a placa na mão, para dizer só entra quando era a ordem, e se visse que ele mesmo assim ia entrar, agarrava e puxava. De resto, eu tenho uma história muito engraçada na minha própria carreira, eu a apitar no Dragão, Porto Braga, que é uma história com o João Capela, na altura meu quarto árbitro, e com o Deco. E que ele, João Capela, impede o Deco de entrar a todo vapor lá para dentro, podendo levar numa situação de cartão amarelo, e na altura o Deco até ficou chateado de estar a ser agarrado, e esse lance até correu porque estava a cair granizo. Foi assim uma história engraçada, portanto, toda a imagem que acontece. Mas o João Capela ali teve muito bem. Isto para dizer o quê? Para dizer que o quarto árbitro aqui tem que ser proativo, tem que perceber que, tem que dizer ao jogador, que ainda por cima, às vezes podia ser estrangeiro, não é português e percebe bem português, que não pode entrar, espera, e se ver que ele vai se precipitar, agarra-lhe no braço, ponto final, parágrafo. Dir-me-ão, mas não é essa a função do quarto árbitro. Não é, mas é uma questão de inteligência emocional de proatividade. Portanto, aqui eu divido o erro e a culpa, por isso falaste numa situação pedagógica, para o quarto árbitro tem que ter uma atitude diferente e não permitir que isto possa acontecer, poupa-se e ganha-se um amarelo, e o próprio Gonçalo Borges tem que saber a regra. Olha, reta final, depois do amarelo então para o Gonçalo, há um amarelo para o Vasco. Exatamente, que faz ali uma carga nas costas do Svensson. Não é tanto pela carga em si, mas é porque o Svensson está mais um bocadinho, era penalti. O Svensson está mesmo na zona frontal e mesmo à entrada da área. E o árbitro entende, e eu aceito isso, que esta carga corta aquilo que podia ser uma jogada de perigo, porque se o Svensson não é carregado, está no coração da área, à entrada da área, a 16,5 metros e está numa zona frontal e, portanto, podia gerar ali uma jogada de perigo. E é por isso que o árbitro dá o cartão amarelo e eu aceito isso. Último lance de análise ao minuto 98, há um amarelo para o Otávio. Sim, é na sequência, portanto, demorou ali à boa maneira portuguesa, quase 2 minutos para marcar um livre, mete barreira, não mete barreira. Só para lembrar o seguinte, sempre que a barreira tem 3 ou mais elementos, e neste caso o livre era a favor do Casa Pia, portanto o Futebol Clube Porto tinha a sua barreira colocada, sempre que uma barreira tem 3 ou mais elementos, os colegas do jogador que vai executar, neste caso os jogadores do Casa Pia, para evitar aquilo que acontecia no meu tempo, que se encostavam às barreiras e depois empurrar ali, mete dedo a colar e era uma confusão, os jogadores têm que estar, neste caso os jogadores do Casa Pia, a quem é a favor a barreira, a quem é a favor o pontapé livre, têm que estar distanciados da barreira 1 metro, seja para a esquerda, para a frente, para trás ou para o lado, para evitar exatamente estas confusões. E a barreira estava afastada. Mesmo assim, o Otávio, por alguma razão, vem da sua posição e vai lá e nas costas empurra o jogador do Casa Pia, como quem diz, ele não pode estar ali. Mesmo que estivesse mais próximo de 1 metro, mesmo que tivesse encostado à barreira, isso compete ao árbitro, não compete ao jogador. No limite, eu podia aceitar que o jogador chamasse a atenção do árbitro em termos verbais, nunca empurrando o adversário da maneira como fez. E, portanto, o árbitro aí, acho eu, que esteve bem na respectiva mostragem do cartão amarelo. Uma vez mais, os árbitros, e este árbitro é bastante experiente, um árbitro que tenha um outro feeling em relação ao jogo, o que é que faz nas circunstâncias? Evita que este empurrão acontecesse. Proatividade, quando percebe que há ali qualquer coisa, que há ali conflito, vai logo lá, manda umas pitadelas fortes, vai lá e isso é proativo. De qualquer maneira, aqui foi mais reativo, mas foi um reativo assertivo, porque acertou, porque mostrou o cartão amarelo, porque o Otávio não pode fazer o que fez. Então que nota para o Hélder Malheiro? Olha, nota 7, uma arbitragem claramente competente do Hélder Malheiro e da sua equipa, teve bem auxiliado pelos árbitros assistentes, nomeadamente nos golos, nas situações fora de jogo, foram situações de 58 e de 40 centímetros, que é bastante difícil com a dinâmica do jogo. O Hélder Malheiro tem uma característica que desde sempre, ainda chegámos a ser árbitros em conjunto e a treinar no Monte Galega juntos, na altura, em que o Hélder Malheiro é dos árbitros que fisicamente sempre teve das melhores condições físicas, dos melhores árbitros fisicamente, e hoje provou, mesmo aos 44 anos, que está numa excelente forma, esteve sempre em cima dos lances
e ao contrário do que às vezes que é normal, que ele às vezes é um bocadinho muito reativo e muitos cartões e muitas faltas, embora o jogo tenha tido 27 faltas, teve só 3 amarelos, e sobretudo nesta ponta final, fez uma gestão larga da parte disciplinar, tentou deixar jogar dentro dos possíveis, acertou nos lances, que é o mais relevante e importante, e por isso uma nota claramente positiva, nota 7. Nota 7 dada então pelo Pedro Henriques no sem falta para o árbitro da vitória do Porto, uma vitória de resto importantíssima na luta até pelo título, uma vitória por 2-0 ao Casa Pia. Nota 7 no sem falta. Pedro, um grande abraço, até à próxima. E até quinta-feira, que já começa outra vez. É verdade, vamos ter aí mais um jogo, é o Moreirense Sporting. Exatamente. Sem falta, também disponível através de podcast da Rádio Observador.